noite para todo mundo. Tem como apagar só essa luz aqui da frente, que acho que é uma aula que vai ter muita foto e acho que a visualização vai ficar um pouco melhor. Se tiver luz verde, a gente apaga mais um. Vamos ver como é que fica. Então, isso aqui para mim assim, é um grande desafio pessoal, na verdade, tratar de doença. Eu comecei a me interessar por isso recentemente, há alguns anos. Na verdade, esses pacientes ficavam, de uma certa forma, soltos lá pelo INCA, no meio de doentes sem dono ou com vários donos. E eu comecei a trazê-los, centralizá-los na hematologia e, com isso, fui aprendendo a lidar com uma doença que é completamente diferente, apesar de ser um linfoma, é completamente diferente do que a gente está habituado a lidar. E eu vou tentar falar um pouco, eu vou ficar falando de estudo, de classificação, vou tentar falar um pouco do que eu aprendi e que eu ainda estou aprendendo, tentar dividir isso com vocês, fazer uma coisa muito voltada também para o residente que está começando, que ainda não se habitua nem com os linfomas nodais, chegar a encarar um negócio desse. Então, vou tentar fazer esse passo a passo de mais ou menos como é que foi a minha curva de aprendizagem, como ela está sendo, tentar dividir isso um pouquinho com vocês. O título da aula é linfoma cutâneo, o que o hematologista precisa saber. Na verdade, ele precisa saber várias coisas. Eu acho que não dava para botar tudo aqui, o tema é muito extenso, mas eu acredito que tudo que está aqui, o hematologista precisa saber. A gente tem muito mais coisas que ele precisa saber que não está aqui. Então, eu tentei separar alguns tópicos que eu acho fundamentais para a gente conseguir começar a entender o que são os linfomas cutâneos. Quando eu fui procurar artigo para botar na aula, a primeira coisa que me chamou a atenção é que a maioria dos artigos, metade dos artigos, quando eu botei micose fungoide, por exemplo, e quando eu usei outras palavras, metade dos artigos são artigos publicados em revistas de dermatos. Então, assim, mostra mais ou menos o que a gente vê na nossa prática, que é uma doença que o hematologista não curte muito. É tipo um giló, assim. Ah, então a gente com micose fungoide. Mas, assim, quero trazer para vocês é que, na verdade, mesmo um giló pode ser uma coisa que, se bem trabalhada, bem feita, pode, se não se tornar uma grande iguaria, se tornar uma coisa pelo menos mais palatável. Eu, hoje, estou na fase de achar uma iguaria, eu adoro tratar isso, ainda estou aprendendo, mas é uma coisa muito bacana. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a micose fungoide é um linfoma. Ponto. Então, assim, por mais que você se esconda, ele vai aparecer para você em algum momento, não adianta fugir. Só que é um linfoma que se apresenta normalmente como uma doença de pele. Então, se a gente fechar o olho e falar assim, linfoma, o que vai vir na cabeça de vocês? Isso aqui, algo parecido com isso aqui, e não com isso aqui. Apesar de que eu, quando fecho o olho, porque eu fiquei dias fazendo essa aula, quando eu falo linfoma, me vem uma imagem de uma lesão de pele. Mas é isso, é um linfoma, que se apresenta como uma doença de pele. Então, assim, existem semelhanças e diferenças que a gente tem que entender se a gente quiser lidar com essa doença. Então, semelhança. É um linfoma, diferente. Parece com uma doença de pele. Como todos os linfomas, a gente parte de um diagnóstico específico, que normalmente é fornecido pelo patologista. A gente estadia o doente e a gente leva em consideração esse diagnóstico, esse estadiamento e fatores relacionados ao paciente para definir um tratamento específico. Essa sequência é igual, com algumas peculiaridades. Em relação ao diagnóstico específico, existem situações em que a apresentação clínica vai ser mais importante do que o diagnóstico patológico. E o estadiamento é um estadiamento que a gente não está habituado a lidar, que é o TNM, que ainda tem um D, para complicar ainda mais. Isso é uma das coisas que acho que mais assusta, é estadiar a micose fungoide. A outra coisa é que a gente está habituado a linfoma, quimioterapia. Aqui, nos linfomas cutâneos, a quimioterapia é uma exceção. A gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação. E outra coisa é que os linfomas cutâneos te tiram daquela zona de conforto do hematologista que está acostumado a fazer tudo meio sozinho, a ver o doente, a resolver a vida do doente. Você não consegue tratar esses doentes de forma adequada e bem tratados se você não tiver um time de pessoas. Aqui você se junta normalmente a outros hematologistas que pensam como você, que não, que você tem que se juntar com pessoas diferentes de outras especialidades, de outras áreas. Você precisa do conhecimento específico que outras especialidades têm para te ajudar no diagnóstico e no tratamento desses doentes.
Essa aqui é a classificação atualizada dos linfomas cutâneos primários, que acabou de sair. Foi a Carol até que me mandou, acho que ela não está aí, mas um agradecimento específico para ela. Então, a definição de linfoma cutâneo primário são linfomas não Hodgkin de apresentação cutânea, sem evidência de doença extracutânea no momento do diagnóstico. Aqui as entidades específicas, a frequência relativa e a sobrevida em 5 anos. Você vê que a grande maioria dos linfomas cutâneos, diferente dos linfomas nodais, são linfomas T. O mais frequente, disparado, é a micose fungoide. A variante leucêmica, a síndrome de Cesarria, é bem menos comum. Você tem algumas variantes clínico-patológicas da micose fungoide, que a gente vai falar rapidamente. Além disso, você tem os linfomas cutâneos CD30 positivo, que o Rodrigo estava até falando agora, que são entidades meio características, que você chega no diagnóstico patológico, para a partir do diagnóstico patológico você definir qual é a doença. E os linfomas B, que eu vou botar assim, se der tempo eu falo, mas eu achei que não ia dar tempo, eu não ia falar, mas aí o Fábio mandou um artigo lá no Grupo Sangue, eu me senti meio na obrigação de falar, mas vamos ver se... Então, assim, é um grupo heterogêneo de linfomas, B e T, a grande maioria é linfoma T, apresentação clínica histopatológica características que faz com que eles sejam considerados entidades distintas na classificação dos linfomas. Vou começar com um caso, tá? Um caso bem característico, é um caso real, paciente de 51 anos, com 3 anos de evolução de manchas hipercrômicas em áreas não fotoexpostas. Foi inicialmente tratado com corticoide tópico com boa resposta, depois começaram a surgir lesões mais espessas, descamativas e pruriginosas, sem adenomegalia, e atualmente começou a surgir lesões tumorais na perna esquerda. Está dando para ver? Então, que tem umas lesões mais planas, umas manchas. Aqui na perna, umas lesões um pouco mais espessas, né? Umas placas aqui no joelho, descamativas. E aqui, não está dando para ver muito bem, mas ele tem, junto com as manchas, com as placas, lesões tumorais, lesões nodulares um pouquinho maiores. Esse é o resultado da biópsia que eu transcrevi, né? Para a gente, que é mais ou menos como a gente recebe, fragmento de pele infiltrado por dentro, denso infiltrado linfóide, padrão liquenoide, constituído por linfócitos atípicos na derme superficial, com vários focos de epidermotropismo, imunofenótipo CD3 positivo, predominante CD4, houve coexpressão de CD30, epidermotropismo, enfim. E a imunistoquímica, a gente vai dar uma destrinchada nisso aqui. Esse doente não tinha comorbidade, não tinha evidência de acometimento extracutâneo, não tinha evidência de acometimento sangue periférico pela hematoscopia, função renal hepática biliar normal. Foi avaliado por um hematologista que indicou início de quimioterapia com esquema XOF, e aí o dermatologista que tinha feito a biópsia questionou a conduta e pediu uma segunda opinião. Então, vamos supor que esse doente chega no consultório de vocês com essa história, com essa biópsia, com diagnóstico de uma micose fungoide clássica com expressão de CD30. Como vocês tratariam esse doente? Eu vou tentar, não sei se vocês vão levantar a mão, eu sei que pelo menos vocês vão pensar alguma coisa e serve, porque eu quero ver se vocês vão continuar pensando da mesma forma quando a gente terminar de falar. Quem faria quimioterapia de cara para esse doente? Alguém? Alguém mandaria esse doente para fototerapia? Para algum tipo de fototerapia? Alguém começaria interferon para esse doente? Brentuximab? Radioterapia? Alguém faria alguma outra coisa? Então, fototerapia, interferon e talvez radioterapia. E o pessoal que não se manifestou está fazendo alguma coisa aí na cabeça, mas vamos ver se vai fazer quando a gente chegar no final. Diagnóstico de linfoma cutâneo, assim como qualquer neoplasia hematológica, cai numa combinação desses fatores, e cada fator desse tem uma menor ou uma maior importância dependendo da doença com a qual a gente está lidando. Então é sempre uma combinação de achado clínico com achado morfológico, a imunologia, seja por imunofenotipagem, por imunistoquímica, dependendo da doença que a gente está lidando, e alguma coisa relacionada à genética, cariótica, biologia molecular. Isso depende muito da doença que a gente está lidando, mas na oncohematologia nada foge muito disso aqui, e nos linfomas cutâneos não é diferente, cada um vai tendo uma importância relativa de acordo com a doença que a gente está lidando. Então, vou falar da micose fungoide, que é o mais comum, tá? Mais da metade dos linfomas cutâneos são diagnósticos de micose fungoide. Então, uma doença que dá em pacientes mais velhos, uma idade mediana de 60 anos, um pouquinho mais frequente em homens. A evolução típica é essa: mancha, depois placas, por fim lesões tumorais, todas coexistindo.
mais comum em áreas não expostas ao sol. Nos estágios iniciais, simula dermatoses inflamatórias, e esse diagnóstico nos estágios iniciais costuma ser bem difícil, mesmo fazendo biópsia. Nesses estágios iniciais, o que mais traz de problema é a alteração na qualidade de vida por conta dos sintomas de pruridos e os sintomas estéticos. Mas no estágio inicial não interfere muito com a sobrevida do doente, mas conforme a doença vai se disseminando, você começa a ter uma redução de sobrevida pela doença se tornar extracutânea e pelo risco cada vez maior de complicação infecciosa. E tem diversas apresentações clínicas, essa é atípica, inclusive com variantes clínicas e patológicas, algumas já reconhecidas como entidades específicas na classificação que a gente vai falar rapidamente. Isso aqui está no portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia, dizendo da dificuldade de fazer diagnóstico, de como os sintomas da doença inicial confundem. Então, assim, esse doente não vai chegar para você de primeira vez, ele vai passar pelo dermatologista e, assim, a recomendação que é dada é que você não seja conservador em biopsiar. Biopsiou uma vez, no seu diagnóstico você está suspeitando, está fugindo daquilo que você está achando que era, biopsia várias vezes, porque uma hora você vai chegar no diagnóstico. Uma vez que você biopsiou, esse material vai para o patologista e ele vai avaliar a morfologia da biópsia. E eu vou entrar numa área que, como eu disse, foi totalmente nova para mim, mas que eu tive que, pelo menos, aprender um pouco para entender como a coisa funciona. Então, esse aqui é um esquema, rapidamente, da anatomia da pele para leigos, como eu, para hematologistas. Me perdoem os dermatologistas se a coisa estiver muito grosseira. Então, você tem a epiderme, que é a camada mais superficial, né? Que é um epitélio estratificado e tal, tem as células basais e a queratina aqui em cima. A derme, né? Que é o tecido logo abaixo, é um tecido conjuntivo, e onde tem os fibroblastos, que produzem colágeno, produzem as fibras elásticas e tudo, onde ficam as estruturas anexiais, os pelos, as glândulas sudoríparas, as sebáceas, e a hipoderme, que é o tecido conjuntivo, de onde provém a vascularização normal da pele. Isso posto, como é que os linfomas cutâneos normalmente se apresentam do ponto de vista patológico? Com infiltrados na derme. Normalmente infiltrados na derme papilar, que é essa derme próxima, isso aqui a gente chama de papila epidérmica, se não me engano. A derme papilar é essa derme mais próxima da epiderme. Esses infiltrados costumam ser aqui, principalmente nas fases iniciais. Vou botar isso aqui para facilitar. E a gente ouve aquele termo epidermotropismo. O que é epidermotropismo? Novamente, para leigos, para hematologistas, como me ajudou a entender. É a vontade do linfócito estar na derme e para a epiderme. Então, quanto mais epidermotropismo você tem, mais ele está junto ali da junção dermo-epiderme. E o auge do epidermotropismo são os linfócitos que conseguem chegar na epiderme, cuja representação histológica é o microabscesso de Potrier. Além disso, essas lesões crescem, se espalham, e o tamanho das lesões vai depender desse crescimento lateral. Além disso, essas lesões podem ter um crescimento vertical. Então, quanto mais profundo o infiltrado, mais nodular, mais tumoral costuma ser a expressão clínica da lesão. Além disso, esse infiltrado pode ter também um tropismo por determinadas estruturas na derme, como, por exemplo, um tropismo pelo folículo piloso, que a gente chama de folículo tropismo. Tudo isso vai ter repercussão clínica e vai ter repercussão na forma como você vai tratar o doente. E com o passar do tempo, você pode perder esse epidermotropismo. Essa doença dissemina, vai para o sangue, vai para os órgãos viscerais. Esse comportamento patológico que você consegue muitas vezes ver na biópsia, espelha o comportamento clínico e vai determinar a forma e a escolha do tratamento que você vai aplicar nesse doente. Então, o nosso doente, por exemplo, ele tem os 3 tipos clássicos de lesão. Ele tem mancha, ele tem placa e ele tem lesão tumoral. Não tem o mesmo aumento, mas é só para entender aqui. As lesões, as manchas, que são lesões planas, normalmente o infiltrado aqui na derme, ele é um infiltrado mais discreto, você tem epidermotropismo, que são os linfócitos aqui. Mas ele é um infiltrado mais em banda, mais esparso. Quando você chega no estágio de placa, que é um aumento um pouco menor, você vê que esse infiltrado
é bem mais denso, você tem um epidermotropismo bem mais acentuado, você tem até uma hiperplasia da epiderme, e tudo isso repercute no aspecto da lesão. E as lesões tumorais, que a foto não está muito boa, mas são lesões mais altas, o que você tem é um infiltrado muitas vezes difuso, profundo, que acomete todas as vezes a derme inteira, chegando na hipoderme, e uma perda, uma perda do epidermotropismo. Você vê que aqui, próximo da junção dermo-epidérmica, a coisa está muito mais livre e o troço está crescendo lá para baixo. Então, a correlação clínico-patológica das lesões, ela é incrível. Isso é uma das coisas que mais me encantou quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a ter que ver lesão cutânea de novo com esses pacientes. A imuno. A imuno tem a ver, como a gente sabe, o linfoma com a célula que dá origem à neoplasia, né? O linfócito B tem toda aquela diferenciação desde blasto até se tornar um plasmócito na célula de memória, ele vai expressando, deixando de expressar determinadas proteínas ali, que tem a ver com o momento de maturação que ele está, enfim. A célula que dá origem à micose fungoide é a célula T de memória CD4 positiva. O que é uma célula T de memória? É uma célula T madura, que já rearranjou lá o receptor de célula T. Depois que ela rearranja, ela ainda não entrou em contato com o antígeno. Quando ela entrar em contato com o antígeno lá no linfonodo, por exemplo, ela vai ter algumas células que têm tropismo, que elas vão migrar para a pele, vão combater a infecção que deu início ao estudo e vão se tornar células T de memória que vão ficar ali na pele. Essa célula é a célula que dá origem à micose fungoide. Na grande maioria dos casos, ela é CD3 positivo. A célula CD3 positiva ou é CD4 ou é CD8, na maioria das vezes, e no caso da micose fungoide, a grande maioria das vezes ela é CD4 positiva, e você tem uma perda patológica da expressão do CD7, na grande maioria dos casos de linfoma cutâneo de micose fungoide. Além disso, com o passar do tempo, com a evolução da doença para estágios mais avançados, você vai tendo uma mudança da resposta imunológica de um fenótipo T-helper 1 para um fenótipo T-helper 2, que é mais imunossupressor, e com isso você vai tendo uma maior suscetibilidade à infecção, além de uma maior agressividade da doença, porque o tipo do infiltrado, o microambiente tumoral também vai mudando. Quando você tem um infiltrado rico em células CD8 positivo, por exemplo, é como se tivesse uma vigilância imunológica do tumor. E você perde isso com o passar do tempo, isso também está associado com o comportamento da doença e com o tipo de tratamento que você vai fazer para o doente. Do ponto de vista genético, assim, milhares de alterações genéticas, estruturais, né? Mas o que a gente mais usa em termos de ajuda de diagnóstico é a clonalidade do receptor de célula T. Você está diante de uma doença neoplásica, muitas vezes para diferenciar entre uma dermatose benigna e uma micose fungoide no estágio inicial, mas assim, não é uma coisa que tem tanta importância, você tem muito falso positivo, muito falso negativo. Existe um método novo de sequenciamento gênico que eu não tenho o menor domínio do assunto para falar, mas que parece que melhora essa questão da avaliação de clonalidade, mas muitas vezes ela não é necessária para você fechar o diagnóstico. Então, com os dados que a gente tem da clínica, da morfologia e da imunohistoquímica do nosso caso, do nosso doente, a gente conseguiu fechar o diagnóstico de uma micose fungoide clássica. Tá? Acho que até aí, tranquilo? Bom, fizemos o diagnóstico do linfoma, agora, como todos os linfomas, vamos estadiar. Só que o estadiamento é essa loucura aqui, é o estadiamento de oncologista, que a gente não gosta, não sabe, e só de olhar dá vontade de desistir, e talvez seja nesse momento que muita gente deixa de apreciar a coisa. Então, o estadiamento é baseado no TNM. O T é o tumor, N é o comprometimento de linfonodo, M metástase e B acometimento do sangue periférico. Eu não vou ficar citando aqui, lendo, porque isso, a hora que o doente aparecer, como o Rafael falou, a gente pega e senta, mas você pode criar mecanismos, talvez, para facilitar isso aqui. O fato é que você vai juntar essas informações do TNM e com isso você vai criar um estadiamento final. O T, eu acho que vale a pena dar uma paradinha para entender, o T se relaciona à forma como a lesão cutânea se apresenta. Então, o que é um estágio T1? É quando você tem mancha e ou placa acometendo menos de 10% da superfície corporal. Você consegue dividir isso em T1A se você só tem mancha e T1B se você tem placa.
T2, a mesma coisa, só que acometendo mais de 10% da superfície corporal. T3 é quando você tem qualquer lesão tumoral acima de 1 centímetro. Então você pode ter milhões de manchas, milhões de plaques. Se você tiver uma lesão tumoral, você classifica esse doente como T3 e normalmente na micose fungóide, quando você tem lesão tumoral, ela coexiste com as lesões mais indolentes, as manchas e as placas. E o T4 é a eritrodermia, cometendo mais de 80% da superfície corporal. Eu simplifiquei para mim, estou dividindo com vocês, é uma coisa relativamente incompleta, uma forma de simplificar o estadiamento, que é mais ou menos o que eu uso, e quando a coisa está confusa, foge um pouco disso, eu vou lá no TNM buscar. Então, sim, estágio 1A, mancha e placa em menos de 10% da superfície corporal. Estágio 1B, mancha e placa mais de 10% da superfície corporal. Estágio 2A, é o estágio 1A ou 1B, em que você tem adenomegalia sem acometimento histológico. Eu não sei muito para que esse estágio 2A serve, mas é isso. O estágio 2B é quando você tem lesão tumoral. Então você pode ter 1A, 1B, se você tem uma lesão tumoral, esse doente passa a ser um estágio 2B. O estágio 3 são as formas eritrodérmicas da doença, que você tem aí uma subclassificação, mas vamos guardar como sendo, a princípio, a síndrome de Césarine. O estágio 4 é quando você tem disseminação nodal ou visceral da doença. Você divide esse doente em estágio inicial e estágio avançado. Estágio inicial até 2A, estágio avançado de 2B em diante. Isso tem importância? Isso tem uma importância extrema. O estadiamento desses doentes é o principal fator prognóstico a longo prazo. Então, os pacientes considerados estágio inicial, olha aqui o tempo de segmento, um tempo de segmento super longo, eles têm uma sobrevida muito semelhante à da população normal. Enquanto que os pacientes com estágio avançado, de 2B em diante, eles têm uma sobrevida bastante reduzida em relação à população normal. Então, meu objetivo terapêutico, quando eu vou ver esses dois grupos separados de doentes, é completamente diferente. Aqui eu não quero que o doente viva mais, eu quero que ele viva melhor. Ele vai viver bastante, mas muitas vezes ele vai viver bastante com sintomas debilitantes. Então, meu objetivo aqui não é aumentar a sobrevida dele, é melhorar a qualidade de vida de uma vida de tempo praticamente normal que ele vai ter. Enquanto aqui não, nos doentes com doença avançada eu preciso mudar, eu tenho que fazer alguma coisa que mude a história natural da doença, então eu tenho que atuar de forma a melhorar a sobrevida. Os exames que a gente faz para avaliar esse doente para estadiamento também, vou tentar dar uma simplificada para a gente não ficar... Mas essa tabela está no Howard Frist da Blood em qualquer lugar. Então, em relação ao exame físico, você vai dar importância principalmente ao tipo e à extensão das lesões e a adenomegalia e estromegalia. Examinando o doente com linfoma e avaliando a extensão e o tipo das lesões cutâneas. Biópsia da pele, não seja conservador. Assim, a gente tem uma tendência, a gente gosta de biopsiar todas as lesões que são diferentes umas das outras. Principalmente porque numa dessas você descobre uma transformação da doença para uma doença mais agressiva, que é a transformação histológica, que a gente vai falar um pouquinho adiante. Então, assim, não seja conservador, biopsiar a pele é fácil. Assim, a coisa está acessível, enfim. Os marcadores que a gente normalmente usa, o mínimo, a clonalidade, ela é indicada, mas assim, não costuma ser fundamental para dar o diagnóstico. A gente vai dar um exemplo em que a avaliação de clonalidade, a avaliação genética foi muito importante para o diagnóstico, mas normalmente é uma das coisas que tem menos peso ali no diagnóstico final. A avaliação do sangue periférico, a imunofenotipagem, é muito mais sensível que a hematoscopia. Exame de imagem, normalmente você vai estadiar esse doente com PET, um TC, mas se você tiver disponível o PET, é um bom exame, ele vê muito bem o acometimento cutâneo e extracutâneo, e inclusive ele pode guiar uma biópsia linfonodal. O que era recomendado até então é que os linfonodos acima de 1,5 centímetro fossem biopsiados para ver se tem acometimento, mas você pode usar o critério do SUV no PET para escolher o linfonodo que você vai biopsiar. Então, estadiei meu doente dessa forma. Dentro do mesmo estadiamento, existem variantes da doença que são reconhecidas já na classificação nova Existem diversas variantes. Tem variação clínica, que é o aspecto da lesão, tem variação patológica, tem as variantes clínico-patológicas que são reconhecidas porque elas têm apresentações muito características
e elas têm abordagens terapêuticas também muito diversas. As 3 variantes da micose fungoide que são reconhecidas pela RUE-ORTC são essas aqui. A micose fungoide foliculotrópica, a pagetose reticulose pagetoide e a pele frouxa granulomatosa. Essa aqui é a micose fungoide foliculotrópica. Normalmente ela se apresenta dessa forma, umas placas super espessas, enduradas na cabeça, com às vezes umas lesões acneiformes, alopécia, o dente perde a sobrancelha. E olha a correlação histológica aqui, ó. O infiltrado é no folículo piloso mesmo. Você nem tem tanto epidermotropismo, mas você tem um infiltrado mais profundo. Isso vai ser preponderante no tipo de tratamento que você vai escolher para tratar esse doente. Então, um doente com micose fungoide foliculotrópica, com o mesmo estadiamento de um que não seja foliculotrópico, olha aqui, isso aqui é um paciente com estágio inicial de micose fungoide clássica. Esse aqui é um doente com estágio inicial de micose fungoide foliculotrópica. Você vê que no mesmo estagiamento, o prognóstico do doente com a variante foliculotrópica é muito pior. Aqui um exemplo super dramático, né? Assim, um caso que eu achei quando eu estava buscando os artigos, você vê que a imunistoquímica acaba sendo semelhante, você tem o folículo infiltrado, mas a imunistoquímica é a mesma, a célula maligna, em tese, é a mesma. Por algum motivo, ela tem um tropismo pelo folículo. A outra variante é a reticulose pagetoide, que é uma variante mais indolente, que clinicamente normalmente se apresenta com uma lesão única nessas regiões de extremidade, uma lesão meio psoriasiforme, de crescimento indolente, cuja correlação histológica é de um infiltrado bastante denso, com epidermotropismo acentuado. Você tem aqui uma hiperceratose, né, que está expressa clinicamente aqui, mas isso aqui costuma ser uma doença super indolente, normalmente lesão única, diferente da micose fungoide clássica. A maioria delas é CD8 positiva e grande parte delas expressa CD30. E o tratamento disso aqui normalmente ou é cirúrgico ou é radioterápico. E a outra variante, que é super rara, mas quando você vê, principalmente nas formas mais avançadas, é super dramática, é a pele frouxa granulomatosa, que se caracteriza clinicamente por isso aqui. São umas lesões, umas manchas hipercrômicas, mas com a pele totalmente frouxa, como se ela estivesse se soltando da musculatura, sei lá, e fazendo esses bolsões aqui. Isso aqui é feio de ver, mas o comportamento é super indolente. Normalmente você pode fazer ressecção cirúrgica desse excesso de pele ou tratamento sistêmico. Como a doença é muito rara, a evidência é pouca para como tratar isso, mas a correlação histológica é bacana. Você tem um infiltrado granulomatoso com algumas células gigantes e você praticamente tem ausência de fibra elástica e você muitas vezes vê a fibra elástica dentro dessas células gigantes, um fenômeno chamado de elastofagocitose. Então essas são as 3 variantes clínico-patológicas da micose fungoide clássica. Isso aqui não é uma variante, isso aqui é um diagnóstico histológico, é a transformação da doença para grandes células. Isso aqui não é um diagnóstico clínico, tá? Isso aqui é um diagnóstico que depende de biópsia. Clinicamente, esse doente tem lesões tumorais. Se eu fosse estadiá-lo, eu classificaria ele isso aqui como um T3, tá? Eu só vou saber se isso aqui é uma lesão tumoral clássica ou se isso aqui é uma transformação histológica se eu biopsiar. E o que caracteriza a transformação histológica é a presença de mais de 25% de células grandes no infiltrado. Qual a importância disso? Prognóstica. Um dos principais, um dos piores fatores prognósticos na evolução de uma micose fungoide é você ter uma transformação histológica. Isso aqui é como se fosse a síndrome de Richter da micose fungoide. A síndrome de Césarry, né, que é caracterizada por essa tríade clássica, e muito se discute se a Césarry é uma variante da micose fungoide ou se é uma outra doença, porque apesar dela tá incluída dentro daquele estadiamento da micose fungoide, ela pode ser vista sim como uma entidade clínica à parte, porque o doente normalmente, existem 2 formas do doente chegar nisso aqui: ele se apresentar dessa forma, eritrodérmico e com células circulando, ou isso aqui ser uma evolução de uma micose fungoide pré-existente. São coisas completamente diferentes. É a mesma coisa, uma analogia talvez seja
a leucemia de células plasmáticas do mieloma. Você pode ter uma apresentação de cara, e você pode ter a leucemia de células plasmáticas como um evento terminal de um doente com mieloma politratado. A célula da síndrome de César-Rie postula-se que seja uma célula de memória central. Enquanto a célula T de memória da micose fungoide clássica, ela pertence à pele, a célula de memória do síndrome de César-Rie, ela circula. Ela fica na pele, ela sai. E isso está relacionado com um fenótipo clínico. Outras coisas que você pode ter, essa hiperceratose palmo-plantar, esse dente é cheio de porta de entrada. Esse doente, o doente com síndrome de César-Rie, é um dos que tem o risco mais elevado de complicação infecciosa. Bom, vimos o estadiamento, vimos as variantes principais, vimos a transformação histológica. Então, como é que a gente vai tratar esse doente? A gente viu que o objetivo do tratamento nos estágios iniciais é melhorar a qualidade de vida, nos estágios avançados é melhorar a sobrevida. Então, a gente divide o tratamento direcionado à pele, nos estágios iniciais, e nos estágios avançados, em tratamento sistêmico. E aí, o leque de opções é gigante. Tem coisas aqui que eu nunca vi, nunca usei, não sei se um dia eu vou usar. Botei em vermelho as que eu estou mais habituado, se é que pode chamar de mais habituado a usar, e vou falar um pouquinho dessas opções e depois como a gente encaixa elas no tratamento. O tratamento é super dinâmico, dependendo do estadiamento. Algumas coisas vão perdendo importância conforme a doença vai aumentando, vai progredindo entre os estágios, enquanto outras vão ganhando importância. O que eu acho bacana aqui é que o corticoide tópico aparece como uma opção ao longo de todo o tratamento. Aqui, ele tem um papel preponderante, quase curativo, quase de resolver. Aqui ele tem um papel adjuvante muito importante para determinadas lesões que são resistentes ao tratamento, ou determinadas apresentações clínicas. Você consegue tratar a doença como um todo, mas ainda existe uma região ali mais acometida. Então, o corticoide tópico é uma coisa que ele tem papel ao longo do tratamento todo, e normalmente quem maneja isso de forma gloriosa é o dermatologista nesse contexto todo. Bom, tratamentos direcionados à pele, basicamente, corticoide, existem vários. Eu estou falando dos que eu estou habituado a usar, dos que a gente mais usa, do que a gente tem disponível. Então, corticoide, normalmente a gente usa para tratar a doença inicial, com taxas de resposta bastante boas, bastante satisfatórias. Então, o papel principal dele é na doença inicial, mas, como eu falei, ele ainda tem um papel ao longo do espectro da doença. Fototerapia. Vou falar rapidamente aqui, só para mostrar um negócio que me ajudou a entender como a fototerapia funciona, mas a Márcia vai entrar em todos os detalhes técnicos disso. Mas, assim, dependendo do tipo de lesão que você tem, a fototerapia, o tipo de fototerapia vai funcionar melhor ou pior. Então, quando você tem mancha, você espera um infiltrado bem ali próximo da junção epidérmica e tal. A UVB tem uma penetração na pele muito menor do que a UVA, então é um bom tratamento para esses doentes aqui, com lesão em mancha. Mas olha só, não é tão bom para tratar um doente com placa. A PUVA tem uma penetração um pouco melhor, então ela serve para os dois tipos. Mas você vê que nenhuma das duas modalidades de fototerapia vai funcionar numa lesão tumoral. E provavelmente vai funcionar pouco no doente que tem foliculotropismo. Aqui só um exemplo do paciente que fez fototerapia, fica meio como se fosse queimado de sol, que é a radiação que você está usando parecido com o que o sol faz, né, Márcia? Parece que piorou, mas não, na verdade, você só deu uma bronzeada. A radioterapia é outra modalidade terapêutica que a gente usa muito, tá? E ela tem vários papéis. Você tem o pessoal da radioterapia aí, eu só penso aqui, mas vamos lá. Você pode usar ela como uma modalidade curativa nos pacientes de estágio 1A, que tem lesão única, um raciocínio muito semelhante ao que a gente usa para os linfomas indolentes B. Principalmente, a gente mais usa, pelo menos na nossa prática lá no INCA, é para paliar lesões individuais. Você pode usar para paliar doença extracutânea. E você tem o Total Skin Electron Beam, que é uma modalidade de radioterapia super específica e complexa, com aplicações também bastante específicas, mas que não é muito disponível e é difícil de fazer, tem toxicidades bastante características.
Então, aqui é um exemplo da radioterapia usada num doente com estágio 1A. A lesão sumiu, uma resposta completa. Aqui a radioterapia sendo usada para paliar uma lesão tumoral bastante extensa. Esse doente tem essa lesão tumoral e o resto é micose fungoide clássica, é mancha, placa e tal. Isso aqui não vai, ele estava fazendo curva, interferon, mas isso aqui não vai responder. Então, você associa tratamentos. Esse é um outro conceito, uma outra diferença que eu não botei lá no início, mas talvez agora seja um bom momento de falar, entre os linfomas habituais, nodais, que a gente está acostumado a ver, e os linfomas cutâneos. Você tem a doença, você tem múltiplos componentes da doença ao mesmo tempo. Você tem a mancha, você tem a placa, e cada componente desse responde diferente a um tipo de tratamento. Então você pode estar respondendo de um componente da doença e progredindo de outro. Isso não é uma falha completa. Normalmente o linfoma nodal que a gente está tratando, ele falha tudo. Ou ele progride ou ele responde. E você tem que mudar o tratamento. Aqui não, aqui você está funcionando em alguma coisa e em outra está falhando, vamos associar para o que está falhando. Normalmente é dessa forma que a gente raciocina em cima desses doentes. Aqui mais um caso de paliação, um paciente com uma micose fungoide folículotrópica, super resistente ao tratamento. A radioterapia nessa região é uma coisa, acho que extremamente complexa. Eu só quis botar a foto mesmo, não vou entrar em detalhes de forma alguma, senão vou me perder. E aqui é o electron beam, que é uma técnica que tem como fundamento irradiar a pele toda. Então, não sei detalhes da técnica, a analogia que me vem na cabeça é tipo um frango de padaria rodando. E você vai tentar queimar ele todo, como um todo, tentando atingir o ponto certo. Se você fizer de menos, vai funcionar, o troço vai ficar cru. Se você fizer de mais, você realmente vai fritar. Então você tem que, eu acredito que seja uma coisa super difícil, mas assim, alivia. Eu nunca vi um paciente que fez total skin só na literatura, mas os relatos são, quando funciona, o alívio é absurdo, costuma ser de curta duração, mas a toxicidade, o potencial de toxicidade cutânea é enorme. Os tratamentos sistêmicos, esses aqui são os que a gente mais usa. O interferon é considerado talvez a droga individualmente mais eficaz na micose fungoide. A gente usa interferon para um monte de coisa, a gente não sabe direito como é que ele funciona para nada do que a gente faz, mas a gente sabe que ele funciona e ele tem um monte de efeito colateral junto, mas a gente sabe que ele está sempre envolvido de alguma maneira numa imunomodulação, numa modificação de resposta biológica, e aqui o que ele faz é fazer um shift daquela propensão a você ter um fenótipo T-helper2 de volta a um fenótipo T-helper1 e você restaura tanto a imunidade anti-infecciosa quanto a imunidade antitumoral. A dose que a gente faz costuma ser baixa. A gente normalmente começa com 3, assim, estou falando do interferon convencional, não do PEGLA. Estou falando muito aqui no contexto SUS, que é onde eu mais trato esses doentes. A gente faz o interferon normalmente 3 milhões de unidades 3 vezes por semana. Os retinoides, que são análogos da vitamina A, que os dermatologistas estão super habituados a usar. A gente usa o Atra, né? O Atra é um exemplo de retinoide. O retinoide é um análogo de vitamina A que vai se ligar lá a um receptor no núcleo, vai causar uma modificação de conformação desse receptor e isso vai alterar a expressão gênica. Basicamente é isso que ele faz e dependendo de como ele alterar isso aqui, ele vai exercer o seu efeito terapêutico modulando diferenciação, apoptose, etc. O bexaroteno não é um retinoide clássico, né, Márcia? Ele é um rexinoide, é uma droga que age num receptor específico que a gente não tem disponível no Brasil. Então, os retinoides que a gente conhece são esses aqui, e o que a gente mais usa, pelo menos lá no INCA, é a citretina. Raramente a gente usa ela isolada, normalmente esse retinoide entra no contexto de um paciente que já está tratando e não está respondendo bem. A gente usa muito nos pacientes com MF foliculotrópica e nas síndromes de Sézary, quando a resposta não está do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente imaginava. Aqui um exemplo de um paciente que fez a citretina, mas a citretina associada com interferon e com radioterapia. Então, ele tem um papel em todas as etapas da doença, normalmente um papel de segunda linha em associação com outros tratamentos. O Metrixate é outra droga que a gente usa muito, a gente usa em dose baixa, dose de doença reumatológica, dose parecida com o que a gente usa em manutenção de LLA. Metrixate todo mundo, o
o hematologista tem muita familiaridade com isso, a gente usa doses altíssimas, acho que o dermato também, o reumato, mas aqui a dose que a gente usa é a dose baixa, semanal, tem tanto o efeito antiproliferativo lá, de antifolato dele, mas ele também exerce um efeito nessa dose que parece ter alguma coisa de hipometilação, mas também o Matrixate não é para ser usado, não costuma ser usado como droga única, ele normalmente é usado em associações em pacientes que, de alguma forma, estão falhando, escapando algum aspecto da doença ou não respondendo da maneira como você gostaria. A quimioterapia, não é dizer que o papel da quimioterapia é nulo, mas é um papel muito coadjuvante se você comparar a quimioterapia com os linfomas nodais. Esquemas os mais diversos possíveis, tanto como monoterapia como poliquimioterapia. Via de regra, o doente responde, mas as respostas são super curtas. Então, a quimioterapia ela serve muito como uma coisa, para uma situação em que você precisa ter uma resposta muito rápida para controlar uma doença que está completamente fora de controle em determinados cenários, mas se você quiser que ela seja eficaz a longo prazo, ela tem que ser usada como ponte para alguma outra coisa. Ou para você fazer uma coisa mais intensa como um transplante halogênico, ou para você devolver esse paciente para uma situação mais crônica em que as outras terapias sistêmicas ou as terapias direcionadas à pele vão funcionar melhor. A FEC, que a Márcia vai falar, então só estou mostrando a fotinha aqui, porque é um negócio incrível, é sensacional. Né? Você faz como se fosse uma fototerapia extracorpórea, faz a apoptose dos linfócitos, gera uma resposta imunológica, enfim, Márcia, vou deixar essa parada aqui, é muito legal para você. E assim, a principal aplicação da FEC no contexto dos linfomas cutâneos é na síndrome de Sézary, por razões que são até meio óbvias, que a gente vai falar, a Márcia vai falar depois. O transplante, cara, sempre a gente tem aula de hematologia de qualquer coisa, surge o transplante, e o transplante é aquela coisa. Transplante halogênico. É sempre o único tratamento com potencial curativo. Entretanto, ele é muito tóxico. Então, a grande dificuldade de transplantar doentes com doenças crônicas é selecionar o doente. Essa aqui é uma revisão sistemática de 2013. E ele foi buscando os artigos, até que chegou no número de artigos aceitáveis para fazer análise de 0. Então, assim, a evidência para o transplante, como para tudo em micose fungógena, mas ele é muito pequeno. Então, acaba que o raciocínio é, vamos reservar o transplante para os pacientes mais jovens e que têm as piores doenças. Eu acho que o transplante, a gente já discutiu bastante sobre isso, o transplante, o papel dele está emergindo aí, em determinados pacientes, em determinadas situações, mas a grande dificuldade é selecionar esse paciente. Porque o paciente que tem a doença, o transplante é sempre aquilo assim também, o melhor é transplantar o doente com a doença controlada, mas o doente que está com a doença controlada é o doente que provavelmente vai viver um tempão e você vai submeter ao tratamento, que apesar de curativo pode interromper ou piorar muito essa qualidade de vida. Por outro lado, ele acaba sendo aquela alternativa salvadora no doente que tem a doença avançada e refratária, mas você sabe que os resultados nesse contexto acabam sendo piores. Então é muito difícil identificar a priori quem vai ser o doente que vai se beneficiar do transplante. Continuei procurando, achei um outro artigo, agora de 2018, que fala a mesma coisa, da dificuldade de achar evidência de qualidade, mas as recomendações, de acordo com o NCCN, a própria RTC, transplante é uma opção para paciente com doença avançada, recidiva ou refratária, obviamente, contanto que ele seja elegível. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma população normalmente mais idosa. Transplante autólogo, esquece. Estágios iniciais, pelos motivos que a gente falou, esquece. E a questão é justamente essa, é o timing. Então, assim, trazer essa discussão do transplante para um momento mais precoce, para pelo menos o doente já estar inserido naquele contexto e você conseguir identificar, pelo menos de uma forma mais precoce, o doente que vai mal e que talvez se beneficie desse transplante mais cedo. E o condicionamento de intensidade reduzida, isso está meio que fechado nesses doentes, quando você pensa no transplante como uma opção.
Então, com base nisso tudo, como é que a gente vai tratar esse doente, juntando todas essas informações, diagnóstico, variante, estadiamento e todas essas opções que a gente tem. Essas aqui são as recomendações da ORTC de 2017. De novo, aqui eu botei só para vocês verem os níveis de evidência. A gente não vai ter nenhuma recomendação nível 1. Então, recomendação para os estágios iniciais, de 1A a 2A de primeira linha, corticoide tópico, o VB, você vê que principalmente para doente que tem lesão mancha, PUVA, para os doentes que têm lesão em placa, radioterapia para quem tem doença localizada, enfim. Os tratamentos direcionados à pele, essas são as opções de primeira linha que você vai jogar de acordo com a apresentação do doente. Normalmente, quando o doente falha ou não responde da maneira que você está esperando, nesses estágios iniciais, você associa alguma forma de tratamento sistêmico. O tratamento de estágio 2B talvez seja um dos mais difíceis de tomar a decisão de tratar, porque 2B, não sei se vocês lembram, é o doente que tem lesão tumoral. Então existem 2Bs e existem 2Bs. Existe doente que tem uma lesão tumoral de 2 centímetros na perna e existe doente que está cheio de lesão tumoral. E isso normalmente coexistindo com as outras lesões da micose fungoide. Então as opções são tratamento sistêmico, quimioterapia, radioterapia localizada, isso vai depender da forma como o doente está se apresentando para você. E como segunda linha, considerar o paciente para quimio e transplante. Síndrome de Cesarria. O tratamento é a fotoférese. E normalmente, na maioria dos casos, pelo menos que a gente trata junto, esses doentes chegam no INCA com uma carga tumoral muito alta, a gente faz o interferon junto. E segunda linha, químio e considerar o transplante. No doente com a doença disseminada não tem nem recomendação de segunda linha. É direto quimioterapia, sabendo que o prognóstico é ruim e também você vai considerar a alegações para o transplante. Então, isso é o que a gente faz normalmente lá no INCA. Juntando tudo isso, como é que a gente trata os nossos doentes lá no INCA, com a nossa equipe multidisciplinar, cuja comunicação é WhatsApp bombando, paciente com diagnóstico 1A, ou seja, lesão menos de 10% do corpo, só mancha e placa, normalmente vai para corticoide tópico. Paciente 1B vai para fototerapia. A opção por UVB ou PUVA, normalmente quem faz é a Márcia, mas é baseado normalmente na espessura das lesões, como a gente viu, a chance de responder ao UVB é menor conforme a lesão vai se tornando mais espessa. 2B, que é o doente com lesão tumoral. Rádio ou químio, dependendo da quantidade de lesão. E a gente normalmente dá preferência à monoquimioterapia nesses doentes e considera TNO, sabendo que esses doentes são um grupo que normalmente vai mal. Por outro lado, são doentes muitas vezes idosos, então, assim, considerar aqui é pensar a respeito e você vai conseguir pescar alguns que realmente talvez venham a se beneficiar disso aqui. O paciente com cesarria normalmente é FEC, com ou sem interferon, a maioria dos nossos doentes faz interferon. E o estágio 4, o doente que já com doença disseminada, quimioterapia e, se possível, transplante. E o paciente com micose fungoide transformada, também, dependendo de como a transformação se apresenta, esse doente vai para quimio e o rádio, e você vai considerar transplante se esse doente for elegível do ponto de vista clínico. Então, nosso paciente do caso, como é que você trataria esse doente agora, depois que a gente expôs isso tudo? Alguém mudou opinião? Eu acho que a Márcia foi bem clara. Como é que eu faria esse doente? Esse doente é um estágio 2B, mas que aparentemente tem poucas lesões tumorais aqui. Eu biopsiaria essa lesão, só para ver se esse doente tem transformação histológica aqui. O que predomina nele é a micose fungoide clássica. Então, eu mandaria esse doente fazer PUVA e irradiaria essa lesão aqui. É o que eu faria. Se ele não tivesse uma resposta como esperado do componente indolente, provavelmente a gente associaria um interferon ou um retinoide. Se ele não tivesse uma resposta esperada do componente tumoral com a radioterapia, ou se começasse a surgir outras lesões tumorais, eu consideraria esse doente para fazer quimio e transplantar. Obviamente, se ele for elegível. Um outro caso, rapidinho, só para botar lenha na fogueira aqui, outro caso real, um paciente feminino de 39 anos, com 8 meses de evolução com esse tipo de lesão aqui. Manchinha, plaquinha e tal. Márcia conhece. No último mês, uma das lesões fez isso aqui.
biópsia da lesão indolente. Filtradozinho dérmico, epidermotropismo, microabscesso de Potrier, biópsia da lesão tumoral. Infiltrado completamente difuso, profundo, monomórfico e praticamente só composto por grandes células. A imuno de MF, a doente não tinha comorbidade e no estadiamento dela com tomografia, na época não tinha PET, ela não tinha evidência de doença nodal ou extranodal. Então, com base nos critérios, essa doente veio com diagnóstico de micose fungoide. Entretanto, nos exames que a gente pediu, ela veio com uma sorologia positiva para HTLV. E aí a pergunta que se faz é, isso aqui é uma micose fungoide transformada num paciente que por acaso tem uma sorologia positiva para HTLV, que é o HTLV endêmico aqui no Brasil, ou isso é uma apresentação de ATL parecido com a micose fungoide. Como é que a gente resolveu esse problema? A gente não sabia. A gente foi primeiro lá nas definições. Foi a definição de linfoma cutâneo primário, um linfoma de apresentação cutânea sem evidência de doença extracutânea no momento do diagnóstico. A gente tem. E qual é o critério diagnóstico de ATL? Você tem uma neoplasia de célula T, um diagnóstico de um linfoma de célula T, e uma sorologia positiva para HTLV1. Ela também tem. Com uma ressalva. A classificação de Shimoyama do ATL classifica em 4 subtipos. E nenhum dos subtipos contempla uma apresentação exclusivamente cutânea, principalmente com lesão tumoral. Então, o que essa doente tem? Aqui, a avaliação genética e molecular foi fundamental. O material da biópsia foi para a Fiocruz e, como a gente esperava, obviamente, havia clonalidade do receptor de célula T, mas isso aqui é evidência, não vou saber explicar, obviamente, desculpa, mas isso aqui é evidência de integração do genoma do HTLV na célula tumoral. Então, assim, a gente deu o diagnóstico molecular de ATL de uma forma até então ou não descrita ou pouco descrita. Chegou até a escrever esse caso como uma forma primária. Então, assim, isso vem para complicar um pouquinho mais e para vocês não esquecerem que faz parte. Qualquer doente com diagnóstico de linfoma T, seja ele qual for, pedir sorologia para HTLV. Tá? Bom, rapidamente, uma outra forma que esse doente pode chegar para você é com uma biópsia assim, ó. Esse doente não foi para você ver as lesões cutâneas. Foi no dermato e a biópsia veio lá com um diagnóstico linfoma CD30 positivo, com uma descrição do infiltrado, e normalmente sem um comprometimento com um diagnóstico específico. Ele bota lá compatível com linfoma anaplásico cutâneo primário ou papulose linfomatoide. E aí? É nessa situação, principalmente e excepcionalmente no diagnóstico do câncer, em que a apresentação clínica é soberana e é ela que vai determinar qual é o diagnóstico final. Então, assim, todas essas entidades aqui se apresentam histologicamente e imunofenotipicamente com infiltrado linfóide, muitas vezes muito semelhante entre si e possivelmente com expressão de CD30. A papulose linfomatóide é uma doença completamente indolente na maioria dos casos. As papulazinhas que aparecem, às vezes ulceram, coçam um pouquinho, some sozinho. O linfoma anaplásico não some. O linfoma anaplásico primário cutâneo, a lesão tumoral aparece e ela começa a crescer. Eventualmente ela some, mas ela vai aparecer de novo. E o aspecto é tumoral. E aí isso aqui é totalmente diferente disso aqui. Então, a clínica te leva para um linfoma anaplásico primário cutâneo. Você só vai conseguir dizer que ele é primário quando você estadiar e vir que isso não é um linfoma anaplásico sistêmico com um acometimento cutâneo. E na micose fungoide, que muitas vezes chega já transformada com o diagnóstico de um infiltrado, é mais fácil porque normalmente a transformação é um evento final da doença, é um evento tardio da doença, e aí você vai ver o cara já tem história de evolução de anos. Então, o diagnóstico disso aqui, dessa entidade linfoma cutâneo CD30 positivo, ele é predominantemente clínico. E é fundamental você fazer essa diferenciação, porque o tratamento de cada entidade específica é completamente diferente um do outro. CD30, intuitivamente, você vai pensar em fazer brentuximab. Então, assim, funciona. Começou a ter relatos de caso, começou a ter literatura, até que eles fizeram um estudo multicêntrico, enfim,
comparando pacientes com micose fungoide anaplásico primário de pele tratados previamente, brentuximab versus escolha do médico que ficava entre o Metrexate e o Bexaroteno. Sim, as respostas foram muito melhores com o brentuximab e a sobrevida livre de progressão idem. Crítica. Normalmente esses esquemas de segunda linha você não faz de maneira isolada. Nem o Metrexate nem o Bexaroteno, normalmente você faz eles junto com alguma outra coisa, principalmente na micose fungoide. Mas ainda assim, dá para vislumbrar que é uma diferença bastante importante usando uma droga que a gente já está pegando bastante mão e que a gente sabe que tem toxicidades extremamente manejáveis. Assim. Então, o brentuximab surge como uma alternativa, aí, como uma opção para doente com micose fungoide que expressa CD30, transformada ou não, e para linfoma anaplásico primário cutâneo como segunda linha, como ponte para alguma outra coisa ou não. Bom, esses doentes têm sintomas e não dá tempo de eu falar, obviamente, do manejo disso, mas existe um termo que eu aprendi agora para essa aula genérico chamado Gentle Skincare, que engloba diversos aspectos do autocuidado do doente com a pele, que desde a forma como ele toma banho, a temperatura da água, até o tipo de hidratante que ele vai usar. O prurido, que normalmente costuma ser o sintoma mais debilitante, junto com a questão estética em alguns pacientes, o prurido tem doente, principalmente doente com cesarria, com MF folicular, o prurido costuma ser enlouquecedor. E o prurido é um sintoma como a dor, assim, tem diversos aspectos, tanto fisiopatológicos como sociais e psicológicos e tal. E o corticoide tópico sempre aparecendo como uma opção em determinadas lesões. O corticoide sistêmico também a gente usa bastante no início. E basicamente o que a gente mais usa como tratamento do prurido até a doença de base estar controlada são os antihistamínicos. E, cara, a gente tem uma experiência muito boa com a gabapentina e com a pregabalina, né? Eu já tive a oportunidade de fazer uma vez o EMEND no doente com prurido refratário, também tem relato na literatura e funciona muito bem, não sei qual é o mecanismo, mas está aí. E as infecções, que são mais frequentes conforme a doença avança, e como é de se esperar, são sepsis de origem cutânea, o principal germe identificado nas culturas é Staphylococcus, em 20% dos casos, pelo menos na literatura de fora, esses estáfilos são resistentes a óxido, então, quando você for pensar no esquema empírico para um doente que chegar infectado, isso tem que estar na sua cabeça. Por último, os linfomas B, que eu não ia falar, porque eu acho que ia dar tempo, aí o Márcio também está aí no enfim. São basicamente essas três entidades, existem outras, que é o linfoma de centro folicular primário cutâneo, que é uma doença super indolente, que normalmente aparece como uma lesão única em área de cabeça. Normalmente você não consegue ressecar a lesão completamente, muitas vezes sobra um pouquinho de doença, então a radioterapia é uma boa opção naquele raciocínio de você estar lidando com um linfoma indolente estágio 1A. Vai ser uma radioterapia, dependendo da localização, uma dose até baixa e pouco tóxica, mas a ressecção cirúrgica e o watch and wait também é uma opção completamente viável. O linfoma de zona marginal primário cutâneo, que normalmente você tem placa, mancha, enfim, está relacionado em alguns casos com aquela infecção pela borrélia. E o tratamento depende se a doença está mais localizada ou extensa, mas também é uma doença de comportamento indolente. Dentre elas, a mais agressiva é o linfoma difuso de grandes células B primário cutâneo, tipo leg type, que a gente vê mais em paciente idoso, idosa principalmente. Que são esses crescimentos, são crescimentos de massas tumorais cutâneas, principalmente na perna, mas não exclusivamente na perna, e que normalmente vão necessitar de tratamento, alguma coisa envolvendo radioterapia, porque muitas vezes essas lesões são muito invasivas localmente, mas não disseminam de forma sistêmica, mas podem disseminar, e aí você vai ter que tratar de uma maneira um pouco mais agressiva. Então, para encerrar, concluindo, linfomas cutâneos são linfomas, não adianta, por mais que não pareçam, são, e você não adianta fugir, ele vai aparecer na tua frente. Nas fases iniciais, o diagnóstico é super difícil, e quando feito, o tratamento prioriza o controle de sintoma e a qualidade de vida,
Então, não inventa de fazer quimioterapia nesses doentes em estágio inicial. Seja generoso, isso vale para os dermatos, quando vem o doente pela primeira vez, e para os hematos, quando estão tratando esses doentes e a coisa foge do comportamento, surgem lesões novas e diferenças. Não seja conservador na biópsia e faça correlação clínico-patológica. Não é só a correlação clínico-patológica que eu mostrei aqui, infelizmente o Sérgio não tinha chegado ainda, mas a comunicação clínico-patológica. Assim, a morfologia é um exame complementar. Assim, e a gente, como hematologista, você acaba fazendo uma patologia meio rudimentar, uma citologia completamente diferente de você ver uma lâmina depois de você ter visto um doente, criado um raciocínio, visto os exames e saber o que você está esperando ver, do que você vê uma lâmina cegas, com o mínimo de informação possível. Então, assim, para o patologista ter informação clínica é fundamental. Então, essa correlação clínico-patológica envolve também uma comunicação entre o clínico e o patologista mais a miúde. Nas fases tardias da doença, o tratamento é bem mais difícil, fica muito mais complicado, você tem uma mortalidade muito alta, principalmente por disseminação extracutânea e infecção. A gente está vendo um papel crescente, emergente do transplante alogênico em pacientes selecionados, aplicado de maneira mais precoce, e das terapias-alvo, com o advento do brentuximab, principalmente para os linfomas CD30. Em todas as fases da doença, a abordagem tem que ser multiprofissional, não dá para tratar esse doente sozinho. Você precisa da expertise dos outros colegas para chegar a uma melhor, para equacionar melhor e chegar a um resultado melhor para o doente. E, cara, nunca esquecer disso aqui. Sorologia para HTLV em todo paciente com linfoma. Acho que era isso. Obrigado. Agradecer o pessoal do grupo. Contribuiu para a aula e contribui no dia a dia aí. O pessoal da diretoria. Rafael, Rodrigo, Isabela, obrigado pelo convite aí.